linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramáticas esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levantava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada. Do namoro com a priminha, o português são dois, o outro, mistério. E é com essa poesia de Carlos Drummond de Andrade que a gente inicia hoje a nossa videoaula sobre língua falada e língua escrita. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Essa é mais uma videoaula da ID Connect. Olá, pessoal. Para começo de conversa, a gente quer trazer uma provocação para vocês, né? Principalmente algo que nos leve a refletir e repensar algumas ideias que fomos aprendendo a respeito do nosso português brasileiro. E uma dessas ideias que é muito recorrente, né, no nosso cotidiano é a de que existe um jeito certo e outro jeito que é errado de uso da língua, tanto na fala quanto nas escritas. Vocês concordam com isso? Bom, para a gente pensar a respeito desse questionamento, eu quero nos levar então a observar e a identificar a diversidade que nós temos nos nossos falares e nas nossas escritas, né? Então, há uma variação linguística no nosso português brasileiro que é muito diverso, né? Ele tem em si essa riqueza e essa diversidade. E é a partir daí que a gente é, de fato, levado a perceber e a valorizar essa diversidade, sem necessariamente ter que pensar que existe um jeito certo ou um jeito errado de usar a nossa língua. Então, por que existe essa falsa concepção, né? A gente pode pensar a linguagem e a língua principalmente a partir desse jogo das relações de poder na nossa sociedade. Então, isso também está inserido no nosso idioma e na nossa forma de falar, na nossa forma de escrever. É por isso que é importante a gente pensar e valorizar todos os falares, né? E não estabelecer, por exemplo, preconceitos ou princípios para diferenciar um jeito certo e um jeito errado, ou um jeito que é superior ou inferior, né, de pensar ou de usar a língua. E é a partir dessas inquietações, né, que a gente traz também para reflexão alguns dos mitos em relação ao português brasileiro e que são mitos que são trazidos para nós através de alguns teóricos, como, por exemplo, Marcos Wagner, Ciro Pocente. Então, aí são algumas sugestões, né, para que vocês que desejarem pesquisar mais, investigar mais a respeito desse tema, né, também poderem fazer essas buscas, né? E a gente traz então também mais alguns mitos em relação ao nosso português brasileiro, e dentre eles a gente tem o mito de que é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Para pensar nessa questão, né, a gente pode, por exemplo, identificar que todas e todos nós, falantes da língua, dominamos o nosso português brasileiro. Então, desde a infância a gente já aprende com amigos, com familiares, com todos com quem a gente tem contato, a gente já aprende e já começa a dominar o nosso falar. Então, de fato, a gente não deve ser levado a pensar que necessariamente a gente vai depender da gramática para falar e escrever bem. E falando e se tratando de gramática, é importante também a gente perceber e identificar que os nossos usos da língua, eles vão variar
de acordo com a situação e com o contexto, né, em que estamos. E aí, nesse sentido, a gente pode falar, por exemplo, de linguagem adaptada àquela situação de comunicação. E a forma como a gente fala com o nosso amigo, por exemplo, não é a mesma forma com que a gente dialoga no momento de uma entrevista de emprego. Então, esses momentos e esses contatos, né, essas relações que vamos estabelecendo, elas também vão nos mostrando as variações e as possibilidades diversas de uso da língua, que a gente pode recorrer a esses usos distintos a depender da situação, né? A depender do contexto que estamos vivenciando. Bom, trazendo mais um mito, né, em relação ao nosso português brasileiro, a gente tem essa falsa concepção de que as pessoas com pouca escolaridade falam tudo errado. Então, como a gente mencionou anteriormente, não existe o jeito certo e o jeito errado de falar, e quando a gente impõe que há um jeito certo e um jeito errado, a gente constrói preconceitos linguísticos, né? A gente inferioriza o falar do outro e da outra, quando todos os falares e todas as formas também de escrita, elas podem ser valorizadas e reconhecidas a partir das suas riquezas, né? Daí a gente passa também a identificar que há uma importância na aprendizagem da gramática e que essa importância ela vem muito no sentido de nos propiciar mais uma possibilidade de uso da língua, né? Ao mesmo tempo, a gente também precisa refletir de que quando a gente fala de norma culta ou norma padrão, essa norma ela ainda não consegue de fato abarcar toda a diversidade da nossa língua e nem as mutações que ocorrem constantemente nessa língua. Então, os nossos falares, eles não são estanques, eles não são fechados, né? Eles, pelo contrário, além de serem diversos, eles também se modificam constantemente ao longo do tempo e ao longo dessas relações que construímos. Assim, a gente finaliza a nossa videoaula de hoje e retomo mais uma vez o convite para que vocês interajam, tragam comentários, questões, para que a gente siga construindo novos e outros conhecimentos a respeito do português brasileiro. Obrigada e até a próxima!